uma mensagem de Deus para você, meu amado. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Sua palavra está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Sua palavra cada dia está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo. Estão dormindo. Estão dormindo. Os sinais estão acontecendo. São terremotos, fome e guerra, muita violência. Em tudo isso Jesus nos alertou, nos preparando para a vinda do Senhor. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Sua palavra cada dia está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo. Estão dormindo. Estão dormindo. Muitos pensam que é brincadeira, mas escute o que eu vou lhe falar. Brevemente a trombeta vai soar e vai ser triste para aquele que ficar. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Sua palavra está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo. Estão dormindo. Estão dormindo. A cidade santa, ela é real. E é lá que vamos morar. Não se embarace com as coisas deste mundo. Tome cuidado para você não ficar. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Brevemente Ele está voltando para levar os verdadeiros adorador. Cadê você, adorador? Mas a hora vem e agora é. Cadê você, adorador? Mas os verdadeiros adoradores, ó. Cadê você, adorador? Adorarão ao Pai em espírito e verdade. Cadê você, adorador? Cadê você? Cadê você, adorador? O noivo está vindo aí. O noivo está vindo aí. O noivo está vindo aí. Adore, 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 adore,
mas a hora vem e agora é. Adore, 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 mas a hora vem e agora é. Adore, 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 mas a hora vem e agora é. Não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Quantas vezes em sua jornada, que vontade lhe deu de parar? A porta para você se fechou, parece que seu coração parou, até dizer Deus não me ouve mais. Não, não ouve mais. Mas foi porque você se esqueceu de algum momento para os montes olhar. Deixe suas lágrimas rolar, o socorro para te virar. Em suas mãos Jesus vai te amparar. Não, 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 não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Não, 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 não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. A sua vida pertence a Deus. Para isto Ele te escolheu. Fique aonde Deus te colocou, exalte o nome do Senhor. Não desanimes, meu querido irmão. Oh, não, oh, não. Vai em frente na sua jornada, mesmo que chore o teu coração. Se ficar na posição de Deus, tu irás reconstruir tudo aquilo que você perdeu. Não, 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 não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Não, 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 não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Não, 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 pare agora, não pare, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Não, não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Não, 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 não pare agora, mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Receba de Jesus a paz. Receba a paz. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Martins e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, que é um projeto da Igreja Assembleia de Deus Ministério Jardim Mirna. Quero iniciar a minha fala agradecendo
aos irmãos que assistiram a lição de terça-feira da semana passada. A aula foi uma bênção e muitos irmãos participaram, acompanharam. A live teve bastante visualizações. Inclusive, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu nesse canal da Unicage, se inscreva no canal, tá bom? Porque toda terça-feira, durante esse trimestre, nós estaremos comentando aqui a lição da escola bíblica. E eu quero pedir a você também que compartilhe agora esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, os seus contatos do WhatsApp, do seu Facebook. Você fazendo isso, você vai estar levando edificação para a vida de outras pessoas. Eu sempre digo na igreja, se você quer crescer com saúde, então você precisa participar da escola bíblica, meditar na palavra de Deus, e aí você cresce na sua vida espiritual. Eu tenho dito na igreja aos irmãos que a vida ela é feita de cuidados básicos, né? Você tem um cuidado básico com o seu corpo, e esse cuidado tem que ser todos os dias. Todos os dias você toma banho, todos os dias você escova os dentes, todos os dias você almoça, você janta. Por quê? Porque você tem cuidados básicos com o seu corpo. Assim também nós precisamos ter todos os dias os cuidados básicos com a nossa vida espiritual. E entre esses cuidados básicos, que são a oração, o jejum, a vida de consagração, a vigilância, entre esses também é importante a meditação da palavra de Deus, tá bom? Então, fazer parte da escola bíblica é fazer a manutenção da sua vida espiritual e praticar o cuidado básico da sua vida espiritual, tá bom? Então, compartilhe isso agora, porque nós já vamos iniciar aqui a leitura e com certeza essa lição de hoje vai nos trazer um grande elevo espiritual. Eu estou acompanhado aqui do pastor Gabriel Nascimento e também do evangelista Kaique Christopher, e nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos falando nessa lição sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Um assunto que não deve ser negligenciado e muito menos esquecido pela igreja do Senhor Jesus, principalmente nos dias de perseguição sutil que nós estamos vivendo, perseguição essa que cresce a cada dia que passa. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que sempre quando o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento espiritual mostrava-se o melhor caminho para os servos de Deus. Então a nossa oração é que Deus nos desperte e que Deus nos incentive a uma vida de oração, nos capacitando a levar arrependimento a este mundo que caminha em densas trevas. Então nós vamos iniciar aqui com uma oração. Vou aproveitar que o pastor Gabriel está aqui com o microfone, ele vai saudar os irmãos e vai orar junto conosco, e logo então faremos a leitura da lição de número 2 da nossa revista. Paz do Senhor, pastor Alexandre, paz do Senhor, evangelista Kaique, paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Amém? Vamos fazer essa oração e agradecer a Deus por mais esse privilégio que é aprender da palavra dele. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor, ó Pai, nos concedeu. Te pedimos, ó Pai, que este momento ao qual venhamos passar aqui aprendendo da tua palavra, tenha, ó Pai, efeito, ó Pai, na nossa vida, que possamos, ó Pai, receber a tua palavra e por ela, ó Pai, ser transformada. Que a tua palavra, ó Pai, seja o nosso guia, o nosso, ó Pai, aquilo que venha nos orientar neste mundo. É o que nós te pedimos e te agradecemos ao nome de Jesus. Amém. Bom, lição de número 2 da nossa revista, Despertamento Espiritual, um Milagre. O texto áureo está em Romanos capítulo de número 13 e o versículo de número 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Se você não tem a revista, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, tá bom? Esdras, capítulo de número 1 e versículo de número 1 em diante. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Judá, em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortavam as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias capítulo 1, versículos 1 a 3. Neemias capítulo de número 1, versículo 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Meus irmãos, o decreto do rei Ciro já estava levantado. Os judeus podiam voltar para suas terras para reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria dos judeus estavam acomodados e a vida na Babilônia, eles não desejavam, não buscavam sair de lá. Eles não estavam dispostos a voltar às suas terras, que eram as terras de Israel, para executar a reconstrução. Somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários para essa tarefa. E foi isto o que aconteceu. O que eu quero dizer com isso é que também nos nossos dias há uma reconstrução que precisa ser feita. Porém, muitas pessoas estão acomodadas e não querem buscar essa reconstrução. Somente o Espírito Santo para despertar a igreja do Senhor Jesus, para buscar essa reconstrução. Nós vamos agora à leitura. Eu quero pedir ao pastor Gabriel que faça essa leitura, porque o irmão Kaique vai comentar, o evangelista Kaique vai comentar. Então, faça a leitura do tópico de número 1, sobre o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Amém. Tópico 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro,
conforme Esdras, capítulo 1, verso 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro, conforme Isaías e conforme 1 Coríntios. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, conforme João, capítulo 3, verso 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Alexandre, pastor Gabriel. É um prazer estar aqui novamente. Irmãos, nesta lição, neste primeiro tópico que nós temos aqui, nós vemos que Deus quer nos ensinar. A primeira coisa é que o acabamento de todas as coisas, eles com certeza vêm totalmente de Deus. O primeiro estrofe da nossa lição diz que na época de Ciro, assim como o pastor Alexandre nos antecedeu, diz respeito que já havia um decreto, né? Mas nesta lição aqui diz respeito que após este decreto ser feito, o autor desta revista diz para nós que, mesmo com Ciro já levantando este decreto, mesmo com Daniel orando, todos os méritos são de Deus. O que nós aprendemos aqui? Que Daniel foi apenas um instrumento de Deus para ser um líder, para ser alguém diferenciado, para mostrar a nós que alguém tem que tomar uma iniciativa. Alguém tem que acreditar naquilo que Deus está falando. A promessa que Deus havia feito, de fato, era uma promessa. E Daniel, por lembrar da promessa, por trabalhar em cima da promessa, foi um instrumento de Deus para que Deus cumprisse a sua promessa. Mas os méritos são totalmente de Deus. Nós podemos orar, podemos buscar, podemos despertar pessoas ao nosso redor, mas somos apenas instrumentos de Deus para despertar as pessoas. No outro trecho aqui, diz respeito que somos, assim como Jesus disse, o vento sopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que estava dizendo aqui é que as coisas materiais, pastor Alexandre e pastor Gabriel, são coisas que podem ser explicadas. A ciência consegue explicar. Coisas que a gente não consegue responder se vamos ao Google ou ao YouTube, nós conseguimos encontrar algumas respostas, porque são coisas distintas, né? São coisas existentes. Mas mistérios não se explicam. Se você perguntar como que alguém se curou, se a medicina já abriu mão, se a medicina já jogou a toalha, não conseguimos explicar como essa pessoa foi curada. Conseguimos explicar porque cremos em Deus. Cremos que Ele é a cura, cremos que Ele é a transformação, a libertação em si. Mas o autor estava querendo dizer a nós que somos um instrumento na mão de Deus. Podemos estar aqui hoje, mas amanhã podemos não estar. Podemos estar perto de pessoas que gostamos hoje, mas amanhã podemos viver mistérios de Deus longe dos nossos locais. Terminando esse trecho aqui, nós vemos que o autor escreve no final aqui, dizendo que quem provou do Espírito Santo aqui em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 5, no final do nosso trecho, vamos fazer uma breve leitura aqui. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes dos séculos futuros, em Hebreus 6, versículo 5. Se você ler este contexto, você vê que está dizendo quando nós provamos do Espírito Santo, ou seja, quando nós encontramos o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo e provamos das coisas dele, aquilo que nós acreditamos que virá,
após essas coisas que estamos vivendo hoje, o que está nos aguardando nos dias futuros, é de fato aquilo que Deus tem projetado e planejado a nós. Terminando então e resumindo bastante esta minha participação do tópico primeiro, nós devemos ser como Daniel foi. Devemos ser pessoas que sejamos despertados para despertar os nossos irmãos que não estão despertados ainda. E, de fato, crer e acreditar que a promessa que Deus fez pode partir de nós uma ação para podermos conseguir o que nós estamos esperando que Deus cumpra com a sua promessa. Pastor Alexandre. Deixa eu usar isso aqui. É isso aí, meus irmãos. Ótimo comentário feito pelo nosso irmão evangelista Kaique. Deus, ele é o autor do despertamento. Não existe nenhuma possibilidade de acontecer um despertamento se não houver uma ação poderosa do nosso Deus. Isso, meus irmãos, é importante para nós que ministramos a palavra, que pregamos, principalmente os pregadores mais jovens, que às vezes, no uso da força da juventude, às vezes pode cair no pensamento de achar que é o seu jeito de falar, é a sua intrepidez na sua fala, é a sua veemência na forma de pregar e que traz despertamento ou avivamento. Homem nenhum consegue produzir avivamento e nem despertamento espiritual. Não é a voz rouca do pregador, não é a didática do pregador, não é a oratória do pregador, a retórica, não. É o Deus da igreja, é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus fizer coisas grandes através da nossa vida, nós não devemos ficar inchados, né, pastor Gabriel? Porque tem pregador que ele se incha quando Deus faz coisas grandes e ele ainda sai dizendo assim, olha, eu quebrei tudo lá. Se você quebrar tudo na igreja onde eu congrego, eu vou chamar a polícia para você. Porque lá você não pode quebrar tudo, não. Lá quem opera é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos. O Senhor, ele usa instrumentos, irmãos, mas ele é o autor do despertamento. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá, a leitura da palavra da revista, né? Vamos para o tópico de número 2 agora. As finalidades do despertamento. Tópico de número 1. E agora quem vai comentar é o pastor Gabriel Nascimento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Enquanto fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Você vai comentar ou posso comentar? Você que sabe. Pode comentar. Aqui uma coisa interessante dessa reconstrução, dessa restauração que Deus aqui estava propondo para o povo, é que Deus ele usa a vida do rei Ciro. E pastor Alexandre, evangelista Kaique, muitas pessoas podem tomar como base a vida de Ciro para viver uma vida sem regra, né? Uma vida sem santidade, uma vida sem buscar a Deus, porque pode cair no pensamento do quê? Se Deus ele usou Ciro, que era idólatra,
Ciro, que não tinha nenhum contato direto com Deus, Deus também pode me usar. Só que nós temos que entender nesse primeiro tópico que Deus ele está usando Ciro para liberar o povo a voltarem a Jerusalém para reconstruir o templo. Então, irmãos, nós temos que saber que Ciro foi usado como um instrumento de Deus, mas Ciro não foi usado para adorar a Deus. É diferente. Porque o lugar da adoração seria reconstruído pelos judeus que retornassem, por aquele povo que retornasse, e depois da reconstrução é que Deus seria adorado no templo. Então nós não podemos tomar como base a vida de Ciro para dizer assim, já que Deus usou Ciro, sendo idólatra, sendo um pecador que vivia desregradamente, então Deus também pode me usar. Não, Ciro ele reconheceu a grandiosidade de Deus e por isso ele fez o decreto, porque Deus já tinha usado o profeta Isaías 180 anos antes, dizendo que o povo voltaria e reconstruiria o templo. Por quê? Porque tudo isso era propósito de Deus. E quando é propósito de Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer e no momento que ele quer. Por quê? Porque é o propósito dele, porque ele é soberano sobre as nossas vidas. Pastor Alexandre. É isso aí, meus irmãos. Deus, ele tem os seus propósitos, né? Como já falou o nosso amado pastor Gabriel. E Deus, quando ele quer realizar os seus propósitos, ele pode implantar a sua vontade no espírito do homem, independente da vida que esse homem esteja vivendo, independente de como esteja essa pessoa, né? Só quero interromper aqui para dizer aos irmãos que você pode estar notando uma diferença do cenário da semana passada para esta semana. É porque hoje nós estamos usando aqui o cenário do programa Vida com Deus, tá? Esse programa que em breve nós estaremos apresentando também, esse programa Vida com Deus. Então você já está conhecendo o cenário do programa e em breve nós estaremos apresentando esse programa Vida com Deus, que vai ser um programa onde nós iremos pregar a palavra, tanto eu quanto os obreiros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Mirna, obreiros de outras igrejas também que nós estaremos convidando, mas muito em breve, diariamente, nós teremos a apresentação desse programa e, com certeza, Deus vai usar também esse instrumento para falar bastante aos nossos corações, tá bom? Então tá aí, esse é o cenário do programa Vida com Deus, aguarde novidades muito em breve, tá bom? Meus irmãos, nós vamos agora ao subtópico de número 2, do mesmo tópico 2 que nós estávamos lendo, né? Agora nós vamos falar sobre a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca à orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal salvação e restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado.
O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar a sua falta. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo fez com que os crentes andassem na luz. B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Pastor Gabriel. Bom, pastor Alexandre e evangelista Kaique, aqui nós notamos que Deus ele usa o sofrimento do povo ali na Babilônia para fazer com que esse povo se curasse, para fazer com que esse povo voltasse novamente a adorá-lo, para que esse povo voltasse novamente às coisas que era pertencente a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender, ou melhor, nós não podemos ficar a todo momento tentando entender a vontade de Deus durante o processo. Veja, nós estamos vivendo aqui, nosso período, pastor Alexandre Evangelista Kaique, uma pandemia. E muitas das vezes nós tentamos explicar as coisas quando ainda estão ocorrendo. E nós só vamos entender o porquê desta pandemia quando nós passarmos. Se o povo, durante o cativeiro na Babilônia, eles estivessem tentando entender, talvez eles não conseguiriam entender. Porque eles estavam olhando ainda no processo, estava acontecendo. Então, meus irmãos, nós temos que deixar bem claro na nossa mente, Deus, ele é soberano, mas ele também nos explica, ele também nos mostra o porquê nós estamos passando, mas só depois de passarmos. Durante o processo, é como aquela frase, o professor durante a prova, ele fica em silêncio. Mas depois que nós encerramos a prova, ele pode trazer ali as respostas. Então, veja, o povo ele teve que passar pela Babilônia para voltar novamente a Deus. E assim somos nós. Possa ser que nós venhamos a passar por um sofrimento para voltarmos novamente a Deus. E por que nós temos que passar por esse sofrimento? Porque o Espírito Santo não condiz com o pecado. Porque o Espírito Santo não condiz com o erro. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Saulo, ele perseguia a igreja, né? Saulo ou Paulo, ele perseguia a igreja. Ele passou por um sofrimento, né? Ele ficou lá cego 3 dias, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus foi até ele e explicou a ele o que estava acontecendo, e o Espírito Santo o convenceu do pecado que ele estava convencendo, do que ele estava fazendo. Então, veja, o Espírito Santo é quem vai convencer o homem do seu pecado. E é o Espírito Santo também que vai apontar o homem para Cristo. Então, nesse ponto, nós como seres humanos, como pecadores, nós devemos ficar, pastor Alexandre e evangelista Kaique, tranquilos, porque não cabe a nós a salvação. Porque se a salvação coubesse a nós, nós perdíamos ela na primeira esquina. Mas a salvação, ela foi dada por Deus através de Cristo, e agora quem nos convence é o Espírito Santo, desde que nós venhamos abrir o nosso coração e aceitar essa correção e aceitar a vontade dele na nossa vida. Pastor Alexandre. Amém, glória a Deus, ótimo comentário. O despertamento sempre tem por objetivo salvação e restauração espiritual. E muitas vezes, como já disse o nosso pastor Gabriel, Deus usa o sofrimento, o caminho, Deus permite o sofrimento para que seja um caminho que leve a pessoa ao arrependimento e ao despertamento espiritual, como aconteceu com Israel na Babilônia, né? 70 anos de sofrimento, e durante aqueles 70 anos Deus não desamparou o seu povo, usou o profeta Ezequiel para profetizar, e à medida que Ezequiel profetizava, Deus ia levantando um remanescente, pessoas que estavam se voltando para Deus e entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Então, se você que está nos assistindo está passando por alguma situação difícil, na verdade, o mundo está vivendo uma situação difícil, como o pastor
Gabriel já falou sobre a pandemia. Então, isso significa o quê? Que Deus está querendo dos habitantes da terra, que Deus está querendo da humanidade arrependimento. Deus está querendo que a humanidade se volte para Ele. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, é que temos que proclamar isto, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura agora do tópico de número 3, tá bom, irmãos? Mas antes de comentarmos aqui o tópico de número 3, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Não sai daí não, porque esse é o único intervalo de hoje. Depois nós vamos voltar ao tópico 3 e vamos também caminhar para o final da lição, tá bom? Fica conosco e veja essas informações que são muito importantes para você. Você deseja profundidade no conhecimento bíblico e ministerial? Chegou a oportunidade que você queria. A Escola de Líderes no Maranhão está liberando para você um curso básico em teologia com mais de 50% de desconto. É isso mesmo, mais de 50% de desconto. Além disso, o curso tem uma grade de 13 matérias e você só paga por 12 matérias porque uma matéria é gratuita. E ao final do curso, você ainda recebe o seu certificado pela Escola de Líderes no Maranhão. Esse curso tem sido aprovado por 100% dos alunos e tem mudado a vida de pessoas em vários lugares do Brasil. O curso básico em teologia vai tornar ainda mais relevante o seu ministério de pastor, professor de escola bíblica dominical, líder, missionário e obreiro da casa de Deus. Me chame agora neste número do WhatsApp. Eu mesmo, pastor Alexandre Martins, irei atender você. Escola de Líderes no Maranhão, uma escola que chegou para fazer a diferença. Olha, chegou para você uma oportunidade que você não esperava. É isso mesmo. Eu sou o pastor Alex Martins, sou formado capelão pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo, sou formado juiz de paz pela AJUPAC e sou presidente da Unicage, a União dos Capelães e Juízes de Paz Eclesiásticos Internacional. Essa oportunidade é inédita no Brasil. Você vai se formar 2 cursos pagando um só, com mais de 50% de desconto. Você vai se formar capelão e juiz de paz diretamente comigo em uma sala online. Você vai estudar sem sair da sua casa. Então, dias 16, 17, 18, esse curso vai acontecer. Entre em contato conosco, chame no WhatsApp, seja um capelão, um juiz de paz, amparado pelas leis federais, tá certo? Eu aguardo o seu contato, hein? As vagas são limitadas. Deus te abençoe! Meus irmãos, esta é uma congregação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Mirna. É uma congregação que nós temos no bairro do Jardim Chacrinha, aqui na Zona Sul de São Paulo. Esta congregação ela está em reforma, nós estamos aumentando o tamanho do templo. As paredes já foram levantadas e agora nós estamos precisando bater a laje da igreja. Eu quero pedir a você que ama a obra de Deus, que sabe do nosso trabalho e da seriedade com que nós fazemos a obra de Deus, que você doe uma oferta de qualquer valor, aquilo que estiver ao seu alcance, para nos ajudar a bater a laje desta igreja. Nós precisamos de R$8.000 para bater a laje da igreja. Qualquer valor que você puder ofertar vai nos ajudar muito. Aí está o número da conta da igreja. Você pode ofertar por meio de depósito, transferência bancária ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Se achar melhor, me chame no Zap que eu lhe dou mais informações. Deus vai honrar esta contribuição. Vai ter portas abertas e multiplicação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com a nossa segunda aula desse terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica. É um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Mirna, e nós estamos usando aqui a revista da CPAD
tá bom? Que tem um tema principal, os princípios divinos em tempos de crise. Nós estamos estudando a lição de número 2, que fala sobre o despertamento espiritual, um milagre, e nós vamos agora para o tópico de número 3. O tópico de número 3 diz assim: Deus cumpre as suas promessas. Vamos ler aqui. A fidelidade de Deus em suas promessas, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as suas promessas de bênçãos para o seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo do Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, ele fazia questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Evangelista Kaique. Amém, pastor. Queridos, este tópico é um tópico muito simples da gente falar, porque todos nós vivemos debaixo de uma promessa de Deus. No subtópico 1, deste tópico 3, que nos proporciona esta lição, diz respeito à fidelidade de Cristo com as suas promessas. No caso da nossa lição, diz respeito quando Deus prometeu libertar o povo para poder reedificar o templo, voltar para o seu habitar, para a sua terra, e Deus de fato cumpriu a sua promessa. Aqui nós aprendemos que Deus ele prometeu, e quando Deus promete é o único ser que pode cumprir de fato a sua promessa. Nós que somos seres humanos podemos prometer e não cumprir com a nossa palavra porque somos errôneos, mas Deus não. Deus, por ser onisciente, antes dele prometer, ele já sabe como prometer e também sabe quando e como vai cumprir. Deus é fiel, e esta frase é uma frase que todos nós usamos diariamente. Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Porque tudo que ele promete, ele cumpre. Assim como ele prometeu a eles, talvez nós hoje precisamos entender isso que é simples de entender. A promessa que Deus fez, ele há de cumprir nas nossas vidas. Tanto na minha casa, como na sua casa, como na casa dos meus pastores que estão aqui. Tudo que Deus promete, de fato, ele cumpre como cumpriu para eles. Ao subtópico de número 2, diz respeito ao renovo de Cristo com as suas promessas. O que de fato é renovar, pastores? O despertamento traz renovo para todos nós, em diversas áreas, não somente em promessas, como diz o subtópico, mas desperta a gente à oração, desperta a gente ao ministério, desperta nós a ser melhor do que somos. Tudo isso é um conjunto do despertamento. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que, através do despertamento, que de fato ele renova a promessa que Deus fez, então, um despertamento de Deus, ele é capaz de renovar promessas, de mudar a personalidade da pessoa e também de nos encher do Espírito Santo. Ou seja, quando foi lido aqui este subtópico, nós vemos que nos tempos dos apóstolos, eles eram cheios do Espírito Santo. Todos eles eram cheios do Espírito Santo. E aqui deixa claro que eles não queriam ser cheios sozinhos. Os novos convertidos que eles traziam, batizavam nas águas e ensinavam, eles queriam que
na hora, imediatamente, eles também sentissem o Espírito Santo. Por quê? Ele queria que todos fossem despertados de forma geral, para que todos fossem também cheios do Espírito Santo. Tudo isso é um fruto do despertamento. Se Deus quer nos despertar, temos que ser passados pelo despertamento do Espírito Santo. Para Deus agir em nossa vida, o Espírito Santo tem que habitar em nós. Para o Senhor nos despertar, o Espírito Santo está à porta, batendo no nosso coração, para que nós atendemos a Ele, deixamos Ele entrar, para que Ele faça morada em nossa vida. Pastor Alexandre. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor possa continuar nos despertando, né? Despertando a sua igreja para o uso dos dons espirituais, despertando a sua igreja para a vida de oração, despertando a sua igreja. E nesse despertamento, Deus cumpre as suas promessas. Nós precisamos desse despertamento, e nesse despertamento Deus sempre cumpre as suas promessas, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm por ele um sim, o aval, a certeza de que hão de ser cumpridas. Então, se você tem promessa de Deus na sua vida, saiba de uma coisa: nesse despertamento espiritual que Deus está trazendo a você, também virá o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, tá bom? Agora o pastor Gabriel vai comentar o tópico de número 3 que eu vou ler aqui. Diz assim: Deus renova a fé dos abatidos. Olha só que coisa maravilhosa. Além de cumprir promessas, Deus também renova a fé daqueles que estão abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Pastor Gabriel. Pastor Alexandre, essa palavra aqui, e evangelista Kaique, é uma palavra que talvez não seja tão bem recebida em nosso meio, que é a palavra abatido. Não é? Nós entendemos algumas vezes que nós, como cristãos, não podemos passar por esse momento de abatimento. E se nós tomarmos como base o que o apóstolo Paulo disse lá à igreja de Coríntios, lá na segunda carta, ele disse o quê? Nós estamos abatidos, mas não destruídos. E aí nós trazemos em mente que esse abatimento é uma destruição. E não. Abatimento, muitas das vezes, é o quê? Cansaço. Porque nós temos que entender que esse povo aqui, de Israel, eles estavam 70 anos no cativeiro. E se passa 70 anos, as pessoas cansam. O povo lá no deserto, 40 anos, eles cansaram. Eles ficaram abatidos, porque o cansaço ele vem. Só que Deus ele não vai nos livrar desse abatimento. O que Deus ele vai nos dar? O Espírito Santo, para que em meio ao cansaço nós venhamos a ter esse renovo, como o evangelista Kaique disse. Então, meus irmãos, nós não podemos entrar em desespero quando o cansaço vier. Nós temos que tomar o conselho que Deus disse lá ao povo que estava no Antigo Testamento. Disse o quê? Olha, vocês têm que manter o altar em manutenção. O que é essa manutenção? O fogo não se pode deixar o fogo apagar. E como é que nós não vamos deixar esse fogo se apagar na nossa vida? Através da oração. Se eu me canso e não oro, aí eu paro. Aí eu serei destruído. Mas se eu estou cansado e eu estou fazendo essa manutenção, não é? Eu estou fazendo, eu tenho a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, esse cansaço, ele será transformado em ânimo. E por mais difícil que possa parecer, nós continuamos, nós avançamos. O apóstolo Paulo, quanto ele não sofreu, mas em nenhum momento ele perdeu a fé. Não é? Em nenhum momento ele parou. Por quê? Porque ele estava em constante oração. Pastor Alexandre.
É isso aí, meus irmãos. Então, nós voltamos aqui para o assunto dos cuidados básicos, né? O sacerdote, ele, para não deixar faltar fogo no altar, o fogo se apagar, para não deixar o fogo se apagar, tinha que ter o cuidado básico, que era tirar a cinza e colocar a lenha nova. Vai tentar fazer um churrasco, por exemplo, sem tirar a cinza da churrasqueira. O que acontece? Vai subir aquela fumaça preta, vai sujar a carne todinha e vai estragar o churrasco. Não vai ter churrasco, porque não vai ter fogo. Se não tem fogo, não tem churrasco. A mesma coisa, irmão, é a vida espiritual. A vida espiritual, se você não tirar a cinza através da oração e colocar lenha nova, através da oração, da leitura da palavra, você vai se esfriar espiritualmente. Né, irmãos? Então, o nosso pastor Gabriel aqui, ele fez um comentário muito importante, porque é possível que alguém que esteja nos assistindo esteja passando por esse momento de abatimento, de desânimo na sua vida espiritual. Mas nós estamos aqui para dizer para você, não pare. O Espírito Santo, ele ainda renova. O Espírito Santo ainda renova a força, ainda renova a alegria da salvação, ainda renova a vida espiritual. É só você pedir isso a Deus. Clame a Ele, peça isso a Ele. Se você não tiver palavras, pelo menos diga, Senhor, me socorre, me ajuda. E Ele vai estender a mão e vai te ajudar. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Evangelista Kaique quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não? Então vamos continuar aqui para o tópico de número 4. Vamos continuar aqui para o tópico de número 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Está vendo, irmão, como é importante o despertamento? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer misturas de doutrinas babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, essa atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119 e o verso de número 63. Então, irmãos, qual foi a grande lição que o povo aprendeu através do processo que passou, né? E que trouxe, através desse processo difícil que Israel passou, Deus trouxe o despertamento espiritual. E com esse despertamento veio o aprendizado, veio a lição de que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Deus não aceita misturas no culto que é oferecido a Ele. Deus não aceita paganismo no culto que é oferecido a Ele. E esse assunto é um assunto, irmãos, que se a gente for falar, a gente fica aqui a noite toda, porque o que a gente vê hoje em dia, nos dias em que nós estamos passando, de tanta mistura que estão fazendo nos cultos, que tem culto que você vai, você não sabe se é culto, se é uma festa mundana, você não sabe o que é aquilo, porque muitos lugares já perdeu-se as características do verdadeiro culto. O culto já perdeu a identidade de culto por causa das misturas que as pessoas andam fazendo, né, irmãos? E nós precisamos aprender isso. Nós não temos o direito de introduzir paganismo e nem novas formas de culto que não condizem com a palavra de Deus. Nós não podemos misturar a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho, com a doutrina do mundo. Nós fomos chamados
para ser separados. E Deus, irmãos, Ele tem um zelo todo especial pelo culto que é oferecido a Ele. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Tanto que lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o próprio Deus mostrou a Moisés como Ele queria que fosse o tabernáculo. E disse: eu capacitei, derramei o meu Espírito sobre um homem chamado Bezaleel. Porque o homem sem o Espírito Santo, irmão, ele não consegue oferecer a Deus um culto que Deus aceite. O homem não consegue. O homem sem o Espírito Santo, ele faz um monte de mistura. Ele mistura tudo e o culto perde característica de culto. Tem muito líder por aí que não tem mais o Espírito Santo. Por isso que mistura, faz essa mistura toda, bagunça tudo. Quer falar, pastor Gabriel? Fica à vontade. Uma coisa interessante, pastor Alexandre, nesse comentário que você fez, que muitas pessoas, evangelista Kaique, muitas pessoas eles leem o livro de Levítico, que é um livro onde Deus ele passa todas as ordenanças de como deveria ser o culto, o sacrifício, e muitas pessoas dizem assim: olha, mas esse culto a Deus é muito regrado, tem muitas normas, e nós temos que entender que é isso mesmo, porque nós não sabemos prestar culto a Deus. Então, se a pessoa quer prestar culto a um outro Deus, que vá prestar culto a um outro Deus. Mas se quiser prestar culto ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tem isso, foi estabelecido por ele. Porque é assim, a gente é meio irônico isso. Na nossa casa a gente quer mandar, quer ser do jeito que a gente quer estabelecer os limites. Deus também. Não é? Deus também. Ele não está... ele não está obrigando ninguém a prestar culto a ele, mas se quiser prestar culto a ele, o padrão é esse. E aí nós fazemos o quê? Nós vamos mudar o padrão. Com Deus, não. O padrão foi estabelecido e tem que ser aquele. Então, irmãos, esse é o padrão do culto que Deus aceita. Qual é o padrão do culto que Deus aceita? É o padrão bíblico. É o padrão que Ele deixou na sua palavra. Né? Jesus disse: a hora vem... e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, o culto que Deus aceita é aquele culto com reverência, aquele culto com respeito, aquele culto onde você adora a Deus em espírito, porque Deus não pode ser tocado por aquilo que é carnal. A carne não agrada a Deus. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, adorar a Deus em espírito, meus irmãos, é você não tentar o acesso a Deus através da carnalidade. É através do Espírito, e para isso é necessário nascer de novo. Só quem pode adorar a Deus no Espírito, em espírito, pastor Gabriel, é quem nasceu de novo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito, porque quem não nasce do Espírito não tem como adorar a Deus em Espírito, porque ele está na carne. Paulo diz em Efésios 2 que está morto em seus delitos e pecados. Então, quando essa pessoa aceita Jesus como Salvador, ela nasce de novo, aí ela pode adorar a Deus em Espírito, porque a carne não pode tocar o coração de Deus. Tá? E adorar em verdade é adorar conforme as Escrituras. Ela é a verdade. E nós devemos adorar em verdade. O que sai da nossa boca tem que estar em conformidade com o que está no nosso coração. E o nosso coração tem que estar do jeito que a palavra de Deus quer. Porque adorar em verdade é adorar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Tá bom, meus irmãos? Então, essa foi a nossa lição de hoje, tá? A segunda lição. E nós queremos orar para finalizar. Mas antes de orar, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão assistindo essa aula conosco. Quero agradecer ao pastor Gabriel e também o evangelista Kaique, que comentaram aqui junto conosco a lição. E quero lembrar a você que a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Mirna, aqui em São Paulo, aí está no seu vídeo aí o endereço da igreja, e você pode estar nos fazendo aqui uma visita, cooperando conosco e recebendo uma palavra de Deus ao seu coração. Você que, porventura, está afastado, está parado, está, como disse o pastor Gabriel, abatido, desanimado, venha nos fazer uma visita, venha participar de um culto conosco, tá bom? Tenho certeza
que Deus vai fortalecer o seu coração através da palavra, vai fortalecer, vai renovar sua alma, e você vai sair desejoso de continuar servindo ao Senhor. Você vai desejar voltar, porque nós somos uma família que juntos servimos e adoramos a Deus. E a nossa igreja é uma igreja que valoriza todos os dons, mas acima de tudo, a palavra de Deus. Nós somos uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com o estudo das Escrituras Sagradas. Eu sempre ensino aos irmãos, pregação é muito bom porque traz motivação, mas o ensinamento transforma o caráter. O ensinamento da palavra de Deus muda o caráter, tá bom? Então, venha nos fazer uma visita. Nós estamos tendo culto toda quinta-feira às 19h30, e no domingo nós temos 2 cultos, um às 9 horas da manhã e o outro às 18h30, tá bom? Venha em um desses horários receber uma palavra de Deus ao seu coração. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações, tá bom? Eu quero pedir ao evangelista Kaique que faça a oração da fé conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, fechem seus olhos. Vamos agradecer a Deus por mais uma lição, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou aprender da sua palavra. Deus, nós entramos na tua presença para te agradecer por este tempo na tua presença, aprendendo da tua palavra e mais uma vez sendo despertado pelo Senhor e provar do que o despertamento pode causar em nossas vidas. Quero apresentar a vida dos pastores que estão aqui nas tuas mãos. Continue, Senhor, dando conhecimento, ensinando da tua palavra. A todos que estão assistindo, ó Pai, esta lição, que foram edificados também, que o Senhor também possa guardá-los e despertá-los a cada dia. Deus abençoe a vida de cada um de uma maneira especial e extraordinária. Que o Senhor desperte a gente a todos os dias das nossas vidas e possamos ser melhor em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tem uma mensagem de Deus para você, meu amado. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Sua palavra está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Sua palavra cada dia está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo. Estão dormindo. Estão dormindo. Os sinais estão acontecendo. São terremotos, fome, guerra, muita violência. Em tudo isso Jesus nos alertou, nos preparando para a vinda do Senhor. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Sua palavra cada dia está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo. Estão dormindo. Estão dormindo. Muitos pensam que é brincadeira, mas escute o que eu vou lhe falar. Brevemente a trombeta vai soar e
vai ser triste para aquele que ficar. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor, sua palavra está se cumprindo. Tem muita gente que ainda estão dormindo, estão dormindo, estão dormindo. A cidade santa, ela é real, e é lá que vamos morar. Não se embarace com as coisas deste mundo. Tome cuidado para você não ficar. Jesus falou que vai voltar. Se prepare, ó igreja do Senhor. Brevemente Ele está voltando para levar os verdadeiros adorador. Cadê você, adorador? Mas a hora vem e agora é. Cadê você, adorador? Mas os verdadeiros adoradores, ó. Cadê você, adorador? Adorarão ao Pai em espírito e verdade. Cadê você, adorador? Cadê você? Cadê você, adorador? O noivo está vindo aí.